Meus queridos irmãos, mais um momento com Mãe Maria, mais um momento de paz. Que o Mestre Jesus esteja presente entre nós, que os nossos benfeitores espirituais possam estar presentes durante esses minutos que nós passamos orando, vibrando, clamando pela misericórdia divina. Vamos iniciar fazendo a leitura de uma mensagem do Emmanuel, do livro Fonte Viva, é a mensagem 65. Mas antes vamos pegar nossa água para que possa ser fluidificada no final do momento de paz. E vamos também elevar os nossos pensamentos a Deus. Vamos tentar visualizar Jesus com as suas mãos estendidas sobre a humanidade, sobre todos aqueles que necessitam de paz, de oração, de fé. Não te enganes. Olhai para as coisas segundo as aparências. Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é do Cristo, também nós do Cristo somos. Palavras de Paulo está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Não te enganes acerca da nossa necessidade comum no aperfeiçoamento. Muita vez, superestimando nossos valores, acreditamos-nos privilegiados na arte da elevação. E, em tais circunstâncias, costumamos esquecer impensadamente que outros estão fazendo pelo bem muito mais que nós mesmos. O vagalume acende leves relâmpagos nas trevas e se supõe o príncipe da luz, mas encontra a vela acesa que o ofusca. A vela empavona-se sobre um móvel doméstico e se presume no trono absoluto da claridade. Entretanto, lá vem um dia em que a lâmpada elétrica brilha no alto, embaciando-lhe a chama. A lâmpada, a seu turno, ensoberbe-se na praça pública, mas o sol, cada manhã, resplandece no firmamento, clareando toda a terra e empalidecendo todas as luzes planetárias, grandes e pequenas. Enquanto perdura a sombra protetora e educativa da carne, quase sempre somos vítimas de nossas ilusões. Mas, voltando o clarão infinito da verdade, com a renovação da morte física, verificamos ao sol da vida espiritual, que a providência divina é glorioso amor para a humanidade inteira. Não troques a realidade pelas aparências. Respeitemos cada realização em seu tempo e cada pessoa no lugar que lhe é devido. Todos somos companheiros de evolução e aperfeiçoamento, guardados ainda entre o bem e o mal. Onde acionarmos a nossa parte inferior, a sombra dos outros permanecerá em nossa companhia. Da zona a que projetarmos a nossa boa parte, a luz do próximo virá ao nosso encontro. Cada alma é sempre uma incógnita para outra alma. Em razão disso, não será lícito erguer as paredes de nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio. Não nos iludamos. Retifiquemos em nós quanto prejudique a nossa paz íntima e estendamos braços e pensamentos fraternos em todas as direções, na certeza de que, se somos portadores de virtudes e defeitos, nas ocasiões de juízo, receberemos sempre de acordo com nossas obras. E, compreendendo que a bondade do Senhor brilha para todas as criaturas sem distinção de pessoas, recordemos em nosso favor e em favor dos outros
as significativas palavras de Paulo. Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, porque, tanto quanto esse alguém é do Cristo, também nós, do Cristo, somos. Meus queridos irmãos, muitas vezes, alguns outros irmãos se acham superiores em tudo, mais importante em tudo. E isso leva-lhes a não observar que os outros irmãos também são possuidores de qualidades, de benéficas, de paz. O que acontece com esses irmãos que não enxergam, que não buscam ver as qualidades do outro? Eles se tornam pessoas egoístas, orgulhosas, por se acharem sempre melhores. Todos nós somos portadores de todas as qualidades divinas, porque Deus assim o quis. Cada um com seu valor, cada um com a sua luz, com a sua qualidade. Você vê que Emmanuel citou o vagalume, citou a vela, citou a lâmpada. E por último aqui ele citou o sol. Vocês vejam que todos eles clareiam e cada um tem sua beleza, tem seu resplendor nas nossas vidas. Então, não sejamos egoístas, não sejamos individualistas. Busquemos ver em cada canto do mundo os valores do irmão. Que assim como aquele irmão acredita que é filho de Deus, é irmão do nosso Cristo maior, do nosso irmão maior, nós também o somos. E que Nossa Senhora, que Deus, que os nossos benfeitores estejam sempre conosco, a nos lembrar de que nada somos diante do todo. Somos o todo diante de um. E vamos fazer a oração de Nossa Mãe Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Menina Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora do nosso desenlace. Que assim seja, Mãe querida, que assim seja. Meus queridos, mais um momento de paz. Mais um momento para que continuemos estudando, lendo a doutrina consoladora e que possamos entender que nada é por acaso, que nós precisamos ser irmãos, amar ao próximo como a nós mesmos. Nós precisamos ter fé, crer em nosso Pai. E vamos dar continuidade à leitura do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Estamos encerrando a parte dos demônios, lendo sobre os demônios segundo o Espiritismo. Segundo a doutrina da Igreja, os demônios foram criados bons e tornaram-se maus por sua desobediência. São anjos colocados primitivamente por Deus no ápice da escala, tendo dela decaído. Segundo o Espiritismo, os demônios são espíritos imperfeitos, suscetíveis de regeneração, e que, colocados na base da escala, hão de nela graduar-se. Os que, por apatia, negligência, obstinação ou má vontade, persistem em ficar por mais tempo nas classes inferiores, sofrem as consequências dessa atitude, e o hábito do mal dificulta-lhes a regeneração. Chega-lhes, porém, um dia a fadiga dessa vida penosa e das suas respectivas consequências. Eles comparam a sua situação à dos bons espíritos e compreendem que o seu interesse está no bem
procurando então melhorarem-se, mas por ato de espontânea vontade, sem que haja nisso o mínimo constrangimento. Submetidos à lei geral do progresso, em virtude da sua aptidão para o mesmo, não progridem ainda assim contra a vontade. Deus fornece-lhe constantemente os meios, porém com a faculdade de aceitá-los ou recusá-los. Se o progresso fosse obrigatório, não haveria mérito, e Deus quer que todos tenhamos o mérito de nossas obras. Ninguém é colocado em primeiro lugar por privilégio, mas o primeiro lugar a todos é franqueado à custa do próprio esforço. Os anjos mais elevados conquistaram a sua graduação, passando como os demais, pela rota comum. O item 22. Chegados a certo grau de pureza, o espírito tem missão adequadas ao seu progresso. Preenchem, assim, todas as funções atribuídas aos anjos de diferentes categorias. E como Deus criou de toda a eternidade, ergue-se que de toda a eternidade houve números suficientes para satisfazer as necessidades do governo universal. Deste modo, uma só espécie de ser inteligente, submetida à lei de progresso, satisfaz todos os fins da criação. Por fim, a unidade da criação aliada à ideia de uma origem comum, tendo o mesmo ponto de partida e trajetória, elevando-se pelo próprio mérito, corresponde melhor à justiça de Deus de que a criação de espécies diferentes, mais ou menos favorecidas de dotes naturais, que seriam outros tantos privilégios. O item 23. A doutrina vulgar sobre a natureza dos anjos, dos demônios e das almas, não admitindo a lei do progresso, mas vendo, todavia, seres de diversos graus, concluiu que seriam produto de outras tantas criações especiais. E assim foi que chegou a fazer de Deus um pai parcial, tudo concedendo a alguns de seus filhos e a outros impondo o mais rude trabalho. Não admira que por muito tempo os homens achassem justificação para tais preferências, quando eles próprios delas usavam em relação aos filhos, estabelecendo direitos de primogenitura e outros privilégios de nascimento. Podiam tais homens acreditar que andavam mais errados que Deus? Hoje, porém, alargou-se o círculo das ideias. O homem vê mais claro e tem noções mais precisas de justiça, desejando-a para si e nem sempre encontrando-a na terra. Ele quer, pelo menos, encontrá-la mais perfeita no céu. E aqui está, porque lhe repugna a razão toda e qualquer doutrina na qual não resplandeça a justiça divina na plenitude integral da sua pureza. Meus queridos irmãos, mais uma vez nós estamos vendo na leitura do livro de Kardec que nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos de bom ou de mal. A doutrina não considera chamar esses irmãos de demônios, ela chama-os de espíritos imperfeitos. Ou seja, espíritos que são suscetíveis de regeneração, que tenham condições de se melhorarem e tornarem-se espíritos do bem. Então, cada um de nós tem a capacidade e o direito a essa plenitude, a essa justiça divina. Só precisamos trabalharmos e buscarmos entender essa criação maravilhosa de Deus. Sendo Deus um Pai de perfeição, jamais criaria demônios. Jamais.
Espíritos impuros, sim, que são os maldosos, os perversos, mas com a condição de tornarem-se bons mediante a própria vontade. E assim, vamos fazer a nossa oração, vamos conversar com o Pai, vamos agradecer pelo entendimento, pela bondade do Pai em nos tornar esses filhos abnegados, esses filhos bons. E que o irmão que ainda trilha o caminho do mal, volte-se e olhe para si próprio, que é uma criação perfeita. E essa perfeição que nós somos possuidores só poderia ser construída por um Pai maravilhoso, um Pai amoroso, um Pai do bem. Obrigado, Senhor. Nós vos pedimos, vos clamamos, misericórdia, misericórdia, meu Deus. Para tanta dor, tanto sofrimento, tanta angústia que existe na humanidade. São muitas coisas, Pai, que deixam seus filhos nessa situação de necessitar da misericórdia. São as doenças do corpo físico, são as doenças do espírito, são as maldades praticadas, são os desrespeitos com os próprios pais, o uso das drogas ilícitas, dos vícios. Sabe, Senhor, muitas vezes, quando paramos e encontramos uma mãe a conversar, coitadas, elas desabam nos seus clamores. Nós nos sentimos, Pai, às vezes, quase que santificadas. Porque, Pai, é tão difícil para um irmão que sofre uma dor física, uma doença que diante a medicina não tem cura. É tão triste ver e alguém, uma mãe, um pai, ou um tio, uma tia, ou um irmão, chegar para nós e dizer que o irmão está perdido, está enlouquecido, com os problemas psicológicos. Que tu, Pai, esteja sempre presente ao nosso lado, ao conversarmos com o Pai assim, com o irmão assim, com uma família assim. E que possamos levar-lhes palavras de consolo, de amor, de ternura. E que cada um, Pai querido, se encontre dentro do Evangelho de Jesus para se melhorarem, para se sentirem abraçados pelo teu amor, pela fé, pelo perdão. Os lares precisam, Pai, de oração, de união. Sabemos que muitas vezes, com tantos problemas que surgem, em muitos lares encontramos tanta imperfeição, tanto desentendimento, tanto medo do amanhã ou do agora. Mas nós confiamos em Ti, Pai. E nós sabemos, sim, nós sabemos que Tu está presente em cada cantinho desse lar.
levando o seu amor, levando a sua paz. Cuida, Pai, dos nossos irmãos que usam dos vícios, que usam da maldade, que eles consigam, Pai, ainda na jornada, se melhorarem. Tende misericórdia, Senhor. Tende misericórdia. Jesus disse que onde estivesse uma ou mais pessoas orando, Ele estaria presente. E temos certeza disso, Senhor Jesus. Temos certeza. Por isso que estamos juntos em oração sempre, clamando sempre pela misericórdia divina. E vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou, meus queridos, pedindo a espiritualidade amiga que venha fluidificar as nossas águas, colocando nelas o remédio necessário para a nossa cura física e espiritual, para a nossa paz, para esse encontro com a divindade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome de amor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai querido, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis, Pai amado, cair em novas tentações e perturbações. Livrai-nos de todo mal. Livrai-nos, Senhor. Pois teu é o poder, o reino, a honra e a glória. Gratidão, meu Pai amado, pelo seu amor, pela sua benevolência, pela tua paz e pela certeza de que estamos sempre protegidos por ti. Gratidão, Senhor.